que eu vou te falar nesse vídeo, a Bíblia já fala há mais de 3.000 anos, mas existem muitas pessoas que ainda se colocam nessa situação. Por exemplo, Davi salvou a vida de Saul várias vezes, mas sempre Saul estava perseguindo Davi, ameaçando Davi. Você já teve algum Saul na sua vida? Aquela pessoa que você ajuda, aquela pessoa que você perdoa, às vezes por ela fazer algo contra você, mas essa pessoa não te deixa em paz, essa pessoa suga a sua energia. Existem pessoas que são pessoas tóxicas, são pessoas que não são resolvidas com algumas situações na vida dela. Por exemplo, Saul era mestre em relações tóxicas. E aqui eu vou te mostrar algumas atitudes que ele tomava que fazia dele uma pessoa tóxica. Por exemplo, Saul tinha muito ciúme de Davi, do sucesso de Davi. Saul era um cara que não sabia lidar com o sucesso alheio. Se uma pessoa tivesse sucesso e esse sucesso da pessoa o ameaçasse, a forma de Saul lidar com isso era perseguindo, ameaçando. Só pelo fato de as mulheres comparar a vitória de Davi com a dele, já foi um grande motivo para que ele começasse a perseguir Davi. Então, você tem que se observar quando uma pessoa te compara com outra pessoa. Como você lida quando você é comparado a alguém? Outra atitude de Saul ele usava da autoridade para manipular. Existem pessoas que são pessoas tão mal resolvidas com suas identidades que quando essas pessoas têm a oportunidade de estar acima de alguém, essas pessoas usam desse benefício para poder tirar vantagem. Por exemplo, Saul, por ele ter autoridade, ele colocava as pessoas contra Davi. Ele começava pelos cargos mais altos, fazia a mente daquelas pessoas para ficar contra Davi. Ele tentou fazer até a cabeça do seu próprio filho, Jonatas, que virou muito amigo de Davi. Então, você tem que ter muito cuidado com essas pessoas no seu ambiente de trabalho, no seu convívio social. Você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes essas pessoas, elas te invejam, gostam de colocar as pessoas contra você. A terceira atitude que Saul tinha, que fazia dele uma pessoa tóxica, era manipular os sentimentos de Davi, fazendo-o se sentir culpado. Esse é um grande mal das pessoas tóxicas, que às vezes, de fazer você se sentir culpado. Por exemplo, ele era um cara que perseguia Davi, ele era um cara que ameaçava Davi, mas quando Davi vinha conversar com ele, ele chorava, ele falava, se mostrava arrependido, mas no outro dia ele estava lá perseguindo Davi. Então, esses tipos de pessoas, elas são assim, elas te fazem mal, no outro dia essas pessoas estão lá se vitimizando. E eu vou te falar aqui o que Davi fez e que você pode fazer também quando você encontrar essas pessoas. A primeira coisa mantenha distância. Você não pode ficar aliado a essas pessoas, você não pode ficar próximo a essas pessoas, porque essas pessoas, elas planejam o mal contra você. Por exemplo, Davi não confrontava Saul. Davi respeitava a posição que Saul estava. Davi respeitava que aquele lugar era um lugar que Deus tinha estipulado para Saul.
mas ao mesmo tempo que ele respeitava a autoridade, ele se mantinha distante. E aqui, no versículo de Samuel 23:14 diz: Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Ou seja, Davi ficava no deserto, longe de Saul, e Saul procurando ele para perseguir, mas a mão de Deus não deixou com que Saul se aproximasse de Davi. Então, a primeira atitude contra essas pessoas é você se afastar dessas pessoas, é você não estar junto dessas pessoas. E a segunda coisa é você confiar em Deus, que Deus vai te guardar também dessas pessoas. A segunda coisa que Davi fez era se aliar a pessoas saudáveis. Você precisa se aliar a pessoas saudáveis, senão você acaba adoecendo mentalmente. Então, em 1 Samuel 23:16, diz que então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ao encontro de Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. Então você tem que se cercar de pessoas que te edificam, né? Jonatas, aonde Davi estava, que era lá no deserto, Jonatas foi lá encontrar Davi para o confortar. Então, existem pessoas que são pessoas saudáveis, que são pessoas que não te invejam, são pessoas que não querem competir com você, são pessoas que saem fora da competição. E é essas pessoas que você tem que se aliar, é essas pessoas que você tem que se ajuntar. E a terceira coisa é: deixe Deus julgar. A palavra diz que minha é a vingança, diz o Senhor, e Ele recompensará. Uma coisa importante que a gente observa em Davi é que todas as vezes que ele estava enfrentando alguma situação, ele falava com Davi, com Saul: Deus vai resolver, Deus vai tratar com você. Ou seja, toda situação Davi colocava que Deus ia resolver, que Deus ia mudar. Sempre ele colocava Deus como aquele que ia resolver as situações. Então, você não pode buscar resolver as situações com as próprias mãos. Você não pode lidar com essas pessoas, às vezes, com as próprias mãos. Se afaste. Davi não deixou de conversar com Saul, mas era um cara que mantinha distância o tempo todo. E aí Davi diz, o Senhor, vive o Senhor, que o Senhor te ferirá, ou o seu dia chegará em que ou descerá para a batalha e você perecerá. Então Davi disse assim, chegará um dia que ou o Senhor te ferirá, ou você descerá para a batalha e você será ferido na batalha. Ou seja, Davi, ele nunca jogou a responsabilidade para ele resolver. Ele sempre deixou para que Deus resolvesse. E aqui eu vou te falar algumas aplicações práticas para você aplicar na sua vida e como você diferenciar as pessoas tóxicas das pessoas saudáveis. Então existem alguns testes, então você vai aprender com Davi alguns testes que você pode fazer para que você possa diferenciar essas pessoas. A primeira coisa é: quando você conversa com essa pessoa, você se sente encorajado ou esgotado? Então, a forma como você sente ao conversar com essa pessoa vai dizer se você deve continuar a relação ou não. Essa pessoa te faz se sentir bem ou se sentir mal? Te faz se sentir esgotado ou te ajuda ou essa pessoa te ajuda a colocar para cima?
Segunda coisa, essa pessoa celebra ou sabota os seus planos. Ou seja, essa pessoa celebra as suas conquistas, ou essa pessoa fica falando coisas negativas. Porque quando a pessoa está falando coisas negativas sobre os seus planos, ela está sabotando os seus planos. E quando essa pessoa celebra, ela está se alegrando com você. Outra coisa, se essa pessoa for um Saul na sua vida, reduza o contato com essa pessoa, porque vale mais a sua saúde mental do que muito convívio. E agora eu vou falar para você, eu também tinha na minha vida uma pessoa como Saul. São aquelas pessoas que gostam de você enquanto você está ali servindo elas, esse tipo de pessoa também que quando você está servindo ela, você é importante, mas essa pessoa ela tem alguns tiques de manipulação, que muitas vezes passa despercebido e você acha que é normal, mas não é normal. Então, como que essa pessoa faz você se sentir? Então, você tem que entender como Davi. Davi, ele respeitava Saul, mas Davi entendia que não é pecado proteger sua paz. Você precisa proteger os seus sentimentos, você precisa proteger as suas emoções. Agora eu quero que você comente se o que Davi te ensinou fez sentido para você. Comenta aqui qual parte desse ensinamento de Davi mais tocou em você. E aí eu quero que você eu quero que você escreva essa última coisa que eu tenho aqui, para te dizer, Deus não quer você preso em relações doentes. Inscreva-se no canal para mais lições que a Bíblia já ensinou. Então, Deus não quer te ver preso a pessoas doentes. Tem pessoas que estão tão doentes que você se prende a ela. Deus não quer que você fique preso a ela, mas Deus quer que você cresça, que você se desenvolva, que você viva com pessoas que são pessoas saudáveis e que faz a sua vida uma pessoa saudável. Nos vemos então no próximo vídeo. Tamo junto.